E aí, Rodrigo? Meu filho, como é que tá a sua correria aí? Tem tempo aí pra mais um projeto? Você conhece, né? E sabe como é que funciona aí essa questão de internet. É que eu tô aqui com um projeto e queria conversar contigo. Você me liga aí pra gente ver isso aí direitinho. Olá, quem fala com você aqui é Maciel Ferreira, é o apresentador do programa Arena Podcast. E muita gente pergunta, né, como surgiu a ideia de criar um podcast. E eu vendo nas redes sociais, no YouTube, e eu me espelhei, né, no podcast, numa cidade vizinha, Caxias, e eu disse, por que Timon não tem um podcast? Então surgiu a ideia entre amigos, uma conversa, e nós chegamos num consenso de dizer assim, vamos criar um podcast em Timon? Então nós criamos o primeiro podcast da cidade de Timon, que é o Arena Podcast. Mas antes de surgir a ideia do nome Arena Podcast, surgiu também a ideia do primeiro nome do nosso programa. E muitas pessoas me perguntavam por que Cavalo na Lama, e a gente, numa conversa, em reuniões, dialogando para saber como é que nós íamos ver, nós não tínhamos uma explicação por que Cavalo na Lama. O pessoal perguntava, é porque o cavalo atola? É porque o cavalo vai na carroça? Não. Então nós se reunimos novamente e nós criamos o nome Arena Podcast numa ideia de, em geral, né, o que o povo pensa, o que o povo quer. E nós pensamos em arena. A arena abrange vários segmentos. Então nós começamos a criar. Aí veio a ideia, nós não tínhamos nenhum tipo de estrutura, claro, e nós começamos a comprar todo o material. O diretor, que é o diretor do programa Arena Podcast, já tinha os computadores, tinha microfone, e aí eu comprei as câmeras. Eu achei tão engraçado que o nosso amigo, que é o Júnior Alves, ele disse assim, Marcel, e as câmeras? Eu disse, não, eu vou comprar. Aí eu comprei as câmeras, dividi em 12 vezes essas câmeras, e hoje nós temos lá o estúdio MR Produções, e aí foi fluindo o programa. Então tal que o primeiro programa Arena Podcast, tivemos o primeiro entrevistado, e se você pegar lá o primeiro programa do Arena, as cortinas em redor era tudo preta, né? Tudo preta. Nós queríamos começar o primeiro programa. Nós estávamos alegres, nós estávamos naquele entusiasmo para começar o programa Arena Podcast. Então, e a mesa, como é que não? Fomos pesquisar a mesa em loja, caríssimo, né? E uma amiga nossa disse que tinha uma mesa. Quando nós chegamos lá, era uma porta. E essa porta, ela se transformou em uma mesa. Nós compramos adesivo, cobrimos lá a mesa e a base da mesa, como é que nós vamos fazer? Nós encontramos pedaço de ferro, meio metro, 1 metro, e nós fomos na metalúrgica e fizemos a estrutura de colocar a porta em cima dessa estrutura. Então, surgiu essa ideia. Então, e aonde vamos colocar o estúdio para fazer o primeiro programa? E aí, foi aí onde foi a maior dificuldade nossa, foi encontrar o local para colocar o estúdio MR Produções. Aí fomos atrás de prédio para alugar e não dava certo, nós não tínhamos estrutura,
o dinheiro não dava. Não, nós não temos dinheiro. Quanto é o espaço? É tanto. E nós não tínhamos a mínima condição de alugar um prédio de R$ 500. Chegou a prédio de R$ 150 e nós não tínhamos condição de alugar. Então, começou toda uma história do programa. Então, foi assim, muito interessante a nossa história, que o diretor dizia assim para mim: eu não gosto de falar em público. Eu disse: pois falar em público é comigo mesmo. Ele disse: pois eu tomo de conta de toda a tecnologia do estúdio, eu mexo no computador. E aí foi surgindo, eu disse: pois eu não tenho vergonha. Eu nasci falando em público. Eu quero mandar um alô para todos que estão assistindo o programa, Juninho, dizer que a minha mãe até, para quem não sabe, eu sou evangélico, eu tinha vontade de ser evangélico, minha mãe não deixava, porque eu tinha vontade de falar que nem os pastores, que nem, né? Não tinha vergonha de falar em público. E aí, eu disse: pois nós vamos falar, pois eu faço o programa. A questão é só falar, pois nós vamos falar. E nós começamos o primeiro, como eu falando até a teoria sobre a cortina, que era preta, toda preta, aí muita gente chegou dizendo: não, tá muito assim uma coisa apagada. E eu disse: não, pois. E surgiu a ideia de criar a cor, né, que é azul. Você já tem visto o nosso símbolo do Arena Podcast. E aí nós compramos as cortinas. E aí, como vamos comprar a cortina? Aí foi que surgiu mais outra dificuldade, que nós pedimos cartões emprestados e pagamos em 12 vezes a cortina e já conseguimos. Muita gente disse assim: vocês montaram esse podcast, muita gente foi, ajudou. Não, ninguém ajudou nós. Foi nós três, tirando do nosso salário, todo mês, pagava as prestações das câmaras, das cortinas. E aí, tudo bem, surgiu o Arena Podcast. E aí, colocamos todos o material, computador, microfone, mesa, cadeira, compramos as cadeiras, emprestação também, as cadeiras. E a maior dificuldade nossa: como é que nós vamos dar uma estabilidade para o nosso entrevistado? Nós vamos comprar um ventilador. Não tem como colocar um ventilador num quarto forrado. E fomos comprar o ar-condicionado. Eu até brinquei com o diretor e disse para ele: não dá para dividir em 12. Aí vamos comprar em uma loja que divide pelo menos em mais de 12. Dividimos ele em 24 vezes esse ar-condicionado. E hoje nós montamos o estúdio MR Produções, e aonde funciona o programa Arena Podcast. Então, a maior dificuldade que nós tivemos foi a parte, porque computador nós tínhamos, o diretor já tinha um computador, trouxe de Goiânia, ele morava lá e veio para cá, trouxe microfone, trouxe tudo. E aí surgiu a ideia de nós procurar os nossos patrocinadores. E aí surgiu a ideia e veio muito patrocinadores, graças a Deus, está nos ajudando, agradeço muito os nossos patrocinadores. E aí eu sempre digo que o programa ele não funciona sem um diretor, né? Mas também o programa não funciona sem mim, que sou o apresentador do programa Arena Podcast. Mas o mais importante entre todos, essa conjunção, é que também não funciona sem os nossos telespectadores, não funciona sem você. Se você não se inscrever no nosso canal, nós não tínhamos conseguido o canal, porque nós temos que conseguir mais de 1.000 inscritos, e hoje nós chegamos à casa de 1.000 inscritos no nosso programa. Agradeço a todos que colaboram com o nosso programa, que assistem o nosso programa Arena Podcast. Então foi assim uma coisa muito interessante. Eu recebo mensagem no Instagram, no meu WhatsApp, e toda quarta-feira vai ao ar 19 horas. Tem o programa Ponto e Vírgula. Também tem o Arena Podcast na sexta-feira, vai ao ar 19 horas também. E eu recebo a mensagem. No dia que não tem programa, o pessoal fica mandando mensagem: tem programa hoje? Então, surgiu essa ideia do programa Arena Podcast, e hoje nós estamos aí já chegando a um ano de programa, e nós estamos aqui com esse novo conceito de comunicar.
Nós levamos as notícias, os bastidores da política, nós faz entrevista com pessoas da sociedade. Você diz, mas Marcel, lá vai ser entrevistado só político. Não, vai os pré-candidatos, vai vereador, vai prefeito, deputado. E também nós entrevistamos associações, ONG, e todo um geral, advogado, tudo. É você dizer assim, eu quero contar a minha história, quem não conhece a minha história. E aí, nós abrimos o espaço para as pessoas contar a sua história. E então foi assim que surgiu essa ideia de 3 amigos que se reuniram e nós tivemos toda essa dificuldade para montar. E hoje nós estamos montamos esse programa, Arena Podcast, e eu quero dizer para você que tem novidade para você, né? Tem novidade. Nós estamos aí conseguindo um novo espaço para o Arena Podcast e nós vamos dar uma melhor estrutura para que você venha assistir o nosso programa. Então, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus que deu essa oportunidade e eu procuro a me dedicar o máximo possível no nosso programa para levar a notícia para você, a história das pessoas. Eu me lembrei de uma história de um rapaz que ele disse que o que levou ele, a motivação dele a conseguir os objetivos dele foi a própria família. Então, sem a família da gente, a gente não consegue, de forma alguma, chegar onde a gente quer chegar. Foi uma batalha muito árdua, mas conseguimos. Já surgiu vários podcasts na cidade. Parabéns para os colegas que também tiveram a vontade de ter um podcast. E nós somos o primeiro podcast da cidade de Timon. O Arena Podcast é o primeiro. Depois do Arena surgiu vários podcasts na cidade de Timon. Mas nós somos o anfitrião da cidade. Nós somos o primeiro podcast da cidade de Timon. Já entrevistamos várias pessoas, já conhecemos várias histórias que nós não sabíamos das histórias. Mas hoje, nós, como o primeiro Arena Podcast, demos a oportunidade para as pessoas se expressar e dizer quem são elas. Então, só tenho a agradecer a Deus por proporcionar esse trabalho tão maravilhoso, que é o que nós fazemos, levando a notícia e a alegria, né? Que não deixo de dizer aqui que nós temos o humor dentro do Arena Podcast. As pessoas dizem, Marcel, eu assisto o programa, gosto do programa porque você é alegre, você leva a alegria para dentro das casas das pessoas. Enquanto as pessoas estão chegando do trabalho, estão fazendo a janta, estão ali cuidando da casa, ele coloca o programa na quarta-feira, na sexta e na quinta, né, para assistir. E aí, tá vendo lá o apresentador Marcel Ferreira. Então, agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a você também, que participa deste programa conosco. Então, quero dizer para você, novidade ainda tem por vir no programa Arena Podcast, o primeiro da cidade de Timon. E é o nosso compromisso, cada dia mais melhorar o nosso programa Arena Podcast e levar a alegria e a comunicação para todos os timonenses e toda a região dos Cocais e para o Brasil e também para o mundo. Essa é a nossa história. Essa é a história do programa e de 3 amigos que surgiu a ideia de criar o programa Arena Podcast. Obrigado por você nos assistir. Obrigado por você se inscrever no nosso canal. Obrigado por você acompanhar o nosso trabalho de 3 jovens timonenses que hoje leva a alegria e o humor através da comunicação. Um ano do Arena Podcast. Obrigado a todos.